E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a nossa 8ª aula do 7º ano, aula de História aqui com o professor Júnior. Antes da gente começar a aula, quero fazer o meu agradecimento especial aqui à Késia, do 17BM, e à Ângela, do 17AM, que estão sempre fazendo os comentários aqui nos vídeos. No vídeo do professor Júnior e em todos os vídeos do 7º ano. Obrigado, Késia. Obrigado, Ângela. Outra dica, se inscreve e assiste lá o canal do professor Lucas, canal ADD mais Matemática. Cada aula melhor do que a outra. Aulas de matemática do 7º ano é com o professor Lucas. Acompanha lá o canal dele e não deixe de se inscrever. Então vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai tentar fazer uma aula bem breve, tá certo? Nós vamos recapitular algumas coisas que a gente já estudou, que foi o Renascimento, a expansão marítima e as consequências desses dois acontecimentos na economia e na sociedade da Europa, tá bom? Então acompanha aqui comigo. Olha só aí no slide. O Renascimento, a gente teve vários movimentos artísticos, científicos, literários, mas aí a gente vai destacar aqui dois cientistas, dois astrônomos que se destacaram no Renascimento, que foi o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. As suas pesquisas, elas influenciaram as descobertas marítimas, a expansão marítima. Por exemplo, com o uso de telescópios, de cálculos matemáticos, eles conseguiram determinar, por exemplo, os movimentos da Terra, e outros estudiosos dessa época também defenderam a ideia de que a Terra era esférica, certo? Então, com isso, essas ideias influenciaram os navegantes, e a gente viu que, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral chegou na América, e o Cristóvão Colombo também chegou aqui na América, Tudo isso também influenciado por causa dessas grandes descobertas científicas, tá bom? Lembrando, as viagens marítimas do século XV e XVI, elas foram motivadas principalmente por causa da questão econômica. Lembra que eu falei sobre as especiarias? As especiarias como cravo, pimenta do reino, pimenta, açafrão, canela, eram produtos muito raros que vinham da Índia, e esses navegadores que faziam essas viagens, eles usaram esses conhecimentos científicos para facilitar o seu processo de navegação. E as navegações marítimas, elas tiveram um impacto econômico muito grande. Por quê? Porque esses produtos, quando chegavam lá da Índia e eram vendidos na Europa, eles eram vendidos por preços altíssimos. E aí os países que tinham controle do mar, principalmente do Oceano Atlântico e do Oceano Índico, eram os países que acabavam enriquecendo mais, tá bom? Outro detalhe, lembrem só, Portugal e Espanha foram os dois países que se destacaram nas grandes navegações. Claro que a gente teve a Holanda, a França e a Inglaterra, que também investiram na navegação e também acabaram chegando aqui na América, ocupando algumas regiões da América Central também, tá certo? Mas Portugal e Espanha foram os dois países que mais se destacaram nas grandes navegações, certo? E o comércio era muito influenciado por causa das especiarias. Só um detalhe, as navegações marítimas também, elas movimentaram o tráfico de escravos, lembrem disso. E aí, para resumir aqui para vocês, os estados nacionais, as monarquias, elas foram surgindo a partir de todo esse processo do renascimento cultural, da expansão marítima. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo na Europa naquela época. E aí eu destaco para vocês o seguinte, resumindo aqui, os estados nacionais ou os países, eles foram surgindo principalmente por quê? Porque os monarcas, os reis, eles começaram a organizar os seus territórios. E aí eles começaram a organizar um exército, a organizar financeiramente seu território, criando, por exemplo, a sua própria moeda. Então, galerinha, a partir da organização dos estados nacionais, a gente vai ter mudanças na sociedade da Europa. Vocês lembram, quem estudou no comecinho do ano, que a sociedade da Europa ela era dividida em 3 grupos: o clero, a nobreza e os camponeses. Mas depois do renascimento cultural, da expansão marítima, a gente vai ter o surgimento de novos grupos. Por exemplo, os comerciantes, os artesãos,
os mercadores que faziam o comércio das viagens marítimas. Vários grupos sociais vão surgir e a sociedade da Europa vai se organizar de uma forma diferente, certo? Isso vai se estabelecer relações econômicas e sociais totalmente novas. Lembrando um detalhe que é importante falar sobre esse período. Nesse período, a gente vai ter o surgimento de uma atividade comercial que é a atividade dos bancos. Elas vão surgir principalmente por quê? Porque com a expansão marítima, as cidades vão começar a crescer, principalmente por causa do comércio. E aí, não sei se vocês lembram, que você estudou lá no comecinho do ano, com o seu professor, as feiras, elas surgiam no cruzamento das estradas, certo? Eu até falei isso numa das nossas videoaulas. E aí, nesses locais, iam surgindo várias pessoas de várias regiões, eles traziam vários tipos de dinheiros, e aí começaram a surgir os cambistas, que eram as pessoas que trocavam dinheiro de uma região por um dinheiro de uma outra região. Essas pessoas, elas começaram a guardar e acumular dinheiro, e elas faziam empréstimos, elas trocavam dinheiro, elas emitiam títulos que eram parecidos com os cheques que a gente conhece, e aí isso foi dando origem ao que hoje você conhece como bancos, certo? E os bancos surgiram mais ou menos ali nesse período que eu estou falando, na final da Idade Média. Isso é um aspecto econômico que foi marcado tanto pelas navegações marítimas, como pelas relações econômicas da Europa naquela época, beleza? Outro detalhe para a gente finalizar é que a classe dos comerciantes ela vai se fortalecer cada vez mais, né, com a expansão marítima principalmente, e principalmente com o comércio em toda a Europa, e comércio de escravos, como eu falei também. Isso vai influenciar bastante as mudanças na sociedade europeia, principalmente na questão econômica e na questão social. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei ser o mais breve e mais claro possível para que vocês consigam compreender bem as ideias, tá bom? Não deixe de fazer a sua atividade, tá bom? Os professores vão colocar as atividades lá no Google Classroom e aí você responde, tira foto e manda de volta. E aí um detalhe, atenção os meninos, só vai jogar o Free Fire depois que você fizer a sua atividade e postar lá no Google Classroom. Os professores vão colocar as atividades dessa videoaula e você vai fazer e só vai jogar o Free Fire depois que fizer a atividade. E as meninas só vão assistir o BTS depois que fizer a atividade daqui do 7º ano e posta lá no Classroom, tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês continuem assistindo todas as aulas, façam que nem as suas colegas, a Késia, a Ângela e outros mais. Lembrar aqui, um alô especial para os alunos do Letramento em Programação. Valeu pela dica, Valéria. Tentei falar o mais rápido que eu pude, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa 8ª aula do 7º ano aqui com o professor. Estados Nacionais. BTS. E as meninas só vão assistir o BTS. Eita, mas tá difícil, né?